Hoje estudaremos o capítulo 47 do livro do Gênesis, resumo brevíssimo do capítulo 46, a chegada de Jacó ao Egito. Entenda-se, Jacó com sua família, o texto não cita Lia, Raquel já tinha morrido, nós sabemos, em Belém, no parto doloroso no qual veio à luz Benjamim. Mas entenda-se, Jacó com todos os seus filhos, as respectivas esposas e também os netos de Jacó, isso sem falar dos escravos e dos bens que ele trouxe. Ele trouxe rebanhos, ele trouxe ovelhas, ele trouxe bois e certamente trouxe todo o seu patrimônio material, aquilo que ele podia trazer. Bem, agora é a vez de ele ser apresentado ao faraó. Depois desse diálogo, depois desse encontro, a família vai se fixar na cidade de Gesem. Aliás, ela já vai ser citada no versículo 1. Depois que o texto e essa narrativa digamos assim, acomodação da família de Jacó no delta do Nilo, na parte oriental do rio Nilo, vai se falar também da administração de José. Atitudes que José vai tomar, que podem parecer atitudes oportunistas, atitudes de uma pessoa aproveitadora, mas é preciso nos remontarmos à mentalidade da época. É preciso considerarmos que estamos em pleno andamento daquele período terrível, profetizado pelo próprio José, dos 7 anos de seca. As providências que José tomou para que o Egito não passasse necessidade, parece, na leitura desse capítulo, que foram insuficientes, porque a seca, porque a indigência, porque a miséria decorrente que estava em pleno andamento, aqui talvez já estejamos no 4º ano, no 5º ano, talvez no 6º ano desse período de vacas magras, literalmente falando, porque o sonho que o faraó teve foi de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas gordas, José interpretou um período de abundância, de fartura em todos os sentidos para o Egito. E as providências que ele tomou para que, foi a sugestão que ele deu para o faraó, para que nos 7 anos não passasse necessidade o povo do Egito. E aqui, algumas providências que, à luz da mentalidade moderna, poderão parecer oportunistas. Mas, na verdade, devemos ponderar todos esses elementos para nos indagarmos. Ele poderia fazer outra coisa? E nesse sentido, e aqui eu recordo Dona Carmen, lendo para responder a sua colocação no encontro passado, Dona Carmen, parece que a resposta à sua colocação, os motivos que levaram a essa rixa, essa desavença, essa hostilidade, já vimos alguns, e me parece que aqui nós temos os mais importantes motivos que explicam porque 30 anos depois da morte de José, subiu um faraó que não conhecia José, e os 400 anos seguintes foram anos de opressão, foram anos de sofrimento para os hebreus. Vamos ler com atenção, porque aqui talvez tenhamos os motivos mais importantes dessa dificuldade pela qual os hebreus passaram durante 4 séculos. É muita coisa, 400 anos. Versículo 1. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem, uma terra fértil, com abundância de água,
uma terra favorável, em consequência, à agricultura e à pecuária. Muito bem, terra de Gesem, na parte oriental do delta do Nilo. Um vale. Nós sabemos que o vale, em comparação com montanhas, com colinas, sobretudo quando ele está perto de água, é um local favorável para a agricultura, porque é o local onde se sedimentam muitos nutrientes decorrentes da chuva. Todo o vale, a não ser que se trate de deserto, mas é, em princípio, um lugar favorável à criação de animais e à plantação. Versículo 2. José levara consigo 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Aqui vejam que coisa curiosa, José informa o faraó de que seu pai, seus irmãos, etc., chegaram com ovelhas e bois. Dê uma olhada no versículo 1. Ovelhas e bois. Volte um pouquinho no capítulo 46. Capítulo 46. Lá no versículo 33 e no versículo 34, no finalzinho. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, responder-lhes-eis: teus servos foram sempre criadores de animais. Vejam a explicação, ou seja, não era para dizer que eram criadores de ovelhas. Olha as 3 últimas palavras do capítulo 46. Por quê? Porque os egípcios têm aversão aos pastores. Só que aqui, vejam só, José, por assim dizer, entrega. O que ele pediu para eles não dizerem, ele acabou dizendo, ou seja, vieram com ovelhas. Mas tudo bem. José levara consigo 5 de seus irmãos que apresentou ao faraó. Não sabemos quais dos 5, não sabemos se os mais velhos, se os mais bem aparentados, se os mais bem vestidos, se os mais apresentáveis, digamos assim. Também não importa, ele só levou 5 e não sabemos por que não levou menos e não levou mais. Ou seja, ele foi, não sozinho, mas acompanhado dos seus irmãos. Versículo 3, este disse-lhes, qual é a vossa profissão? Responderam, teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Disseram a verdade. Mas, talvez, porque o próprio irmão já disse no versículo 1, trouxeram ovelhas. Ora, se eles trouxeram ovelhas, nós somos pastores. Então, talvez aqui, provavelmente, é uma opinião minha, se tratou de um deslize, de um esquecimento do próprio José, que recomendou uma coisa e acabou dizendo outra. Isso também não é muito grave. José respondeu, eles responderam diferentemente do que José propôs em 46:34, mas temos uma justificativa. O próprio José disse que eles trouxeram ovelhas, e quem carrega consigo ovelhas, sem dúvida alguma, é impossível não dizer que no meio daquelas pessoas não haja pastores. Versículo 4. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem. Com essa afirmação, pergunta-se, será que eles tinham a ideia de morar por um certo tempo, e depois que a situação melhorasse, a seca, eles voltariam para Canaã? A pergunta vai ficar no ar, mas provavelmente não, porque José vai permanecer à frente do Egito, tendo só como autoridade acima dele Faraó, até morrer. E é propósito de José ter o pai consigo e ter os filhos consigo. Quando ele mandou chamá-los a todos, e vamos ver daqui a pouco que o Faraó fez a mesma coisa, não foi sob condição, venham passar um tempinho aqui, venham passar uma temporada aqui, quando a seca desaparecer e a situação climática, etc., pluviométrica melhorar, vocês voltam para lá, e aí depois de eu ter matado a saudade do meu pai e de vocês, vocês vão embora. Não parece. De qualquer maneira,
é a razão pela qual eles deixaram. Nós sabemos a razão última, foi a decisão de Jacó, a pedido de José. O teu filho está vivo, ele pede tua presença, ele a princípio não queria ir, mas foi dissuadido do seu propósito de ficar e decidiu partir. É claro que estamos em plena seca, mas seca, diga-se de passagem, que atinge também o Egito. Então nós temos o principal motivo para eles partirem, a decisão de Jacó. Eu quero ver meu filho, eu quero estar perto do meu filho, e se meu filho quer estar comigo, eu vou ficar com meu filho. Bem, tudo isso que ele disse foi a mais, eles disseram, foi a mais absoluta verdade. Permite, vejam que humildade, autorização. Reparem que até aqui Jacó não fala, Jacó vai ter um encontro à parte com o faraó. Aqui são os irmãos de José, e se vocês disserem, permite aos teus servos habitarem na terra de Gessém, quem falou nessa hora? Os 5, José ficou calado. Falou um pelos 5, José ficou calado. Ou falaram 6? Não parece que José pediria autorização ao faraó, até porque o próprio faraó já havia no capítulo anterior determinado que eles trouxessem a família toda. Parece então que é uma formalidade. Os irmãos de José, formalmente, mesmo José tendo mandado buscá-los, e mesmo sabendo que o faraó desejava isso, um gesto de educação, um gesto de formalidade e o bom senso, a sociabilidade. Eu estou entrando na terra de outra pessoa e aqui eu sou estrangeiro, mesmo sabendo que ele me quer, eu vou formular esse pedido. Uma simpática manifestação de boa educação. Versículo 5. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Continuo porque ainda é o faraó que está falando. Que eles habitem na terra de Gessém, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, pô-los-ás à frente dos rebanhos que me pertencem. Impressionante aqui esses 2 versículos. A primeira pontuação é que o faraó está dizendo aqui é o mesmo que ele já havia manifestado em favor dos hebreus em 45:18. 45:18, por favor. 45:18. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Dar-vos-ei o que há de melhor no Egito e vos alimentarei com a gordura da terra. Ele cumpriu a promessa. Então vejam, dar-vos-ei o que há de melhor no Egito. Qual é a conclusão que nós tiramos? É que a terra de Gessém era a mais beneficiada, a mais privilegiada, em todos os sentidos. Então, Dona Carmen, vá gravando. Vá gravando. Esses estrangeiros chegaram e pegaram a melhor parte da nossa terra. Eles não disseram isso, mas isso fica nas entrelinhas. Eles tinham aversão aos pastores, segundo motivo. Eles não comiam com os hebreus. Lembram do almoço que foi dado na casa de José? Terceiro motivo. Já havia uma rixa, mais ou menos um pouco antiga, uma certa desconfiança, uma certa ojeriza. Nós não nos misturamos com esse tipo de gente. Mas agora, o que o faraó promete, ele cumpre. Então já sabemos pelos lábios do próprio faraó que Gessém é a cidade mais beneficiada. O vale, na parte oriental do rio Nilo, é a mais privilegiada parte do ponto de vista da agricultura, da pecuária do Egito. Pegaram, como se diz em linguagem popular os jovens, o filé mignon da terra do Egito. Isso vai causar problema mais para frente, mas é a vida. Muito bem, versículo 6. Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti, a terra está à tua disposição, instala-os na melhor parte do país. Praticamente as mesmas palavras que o faraó disse no capítulo 45 avante. Que eles habitem na terra de Gessém. Então,
sabe, explicitamente que a melhor parte do país é a terra de Gessém. Eles pararam lá e o faraó diz: fiquem aí mesmo, é aí mesmo onde vocês vão ficar. E se conheces entre eles alguns que sejam capazes, pô-los-ás à frente dos rebanhos que me pertencem. Permitam-me aqui uma interpretação, e eu não enxergo outra. O faraó aqui continua, 7 e 5, 12. 12 anos depois, continua a confiar tremendamente em José. Para que o faraó diga: você escolha, se eles são capazes. E o que você escolher está escolhido. Ora, 12 anos depois, o que é que a gente deduz? Que com essa confiança que ele deposita em José, José ainda goza de imenso prestígio, para não dizer mais prestígio do que antes, para confiar os seus rebanhos a estrangeiros. E reparem que os egípcios não gostavam de pastores. Vejam a última frase do capítulo anterior. É claro que a expressão aqui, à frente dos rebanhos que me pertencem. Se vocês disserem a expressão rebanho se aplica a bois e ovelhas, sem dúvida alguma, na língua portuguesa, rebanho se aplica a vários tipos de animais, particularmente no Brasil, bois e ovelhas. Mas não dá para dizer se os egípcios criavam ovelhas. E se não criavam ovelhas, quem era rebanho, quem era pastor de ovelhas para cuidar de gado, é mais uma prova de confiança. É mais um sinal de que o Egito não tinha, digamos assim, o know-how, a tecnologia, a habilidade para cuidar dos rebanhos. Eram rebanhos soltos. Então, de repente, o faraó deve ter raciocinado: essas pessoas vivem criando animais, e aqui no Egito eu não tenho quem cuide. E José é irmão deles, e eles são pastores. Reparem o que eles disseram: nós somos pastores. O próprio José diz a faraó que eles são pastores. Bem, avante, versículo 7. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. O versículo 6 termina sem citar como terminou essa reunião, essa informalidade, mas vamos chamar de formalidade, porque aqui temos uma responsabilidade tremenda. Eles não somente ganharam a melhor parte, a terra do Egito, a melhor parte da terra do Egito, mas ganharam uma responsabilidade. Vão cuidar dos rebanhos do faraó. É lógico que o rebanho do faraó vai ficar na terra de Gessém, porque eles vão morar na terra de Gessém. E eles precisam de água, precisam de pasto, para não morrer. Jacó abençoou o faraó. Então ele sai e agora vem Jacó sozinho. Por que Jacó não se apresentou diante do faraó com os seus 5 filhos? Bem, o texto não permite responder. O fato é que aconteceu assim. Primeiro os 5 meninos, talvez os 5 pastores, talvez os mais traquejados, digamos assim, na habilidade, na profissão de cuidar de rebanhos, e agora vem o velho Jacó. Lembrem-se que José ainda está aqui, podemos intuir, pelo embargo da emoção, está embargado, felicíssimo, radiante, porque os seus irmãos, e principalmente o seu velho pai, está ali. Talvez tenha sido por isso que ele escolhera 2 momentos. Primeiro, 5 irmãos meus vão falar com o faraó. Depois eu levo o meu velho e amado pai. Ao entrar, versículo 8, Jacó abençoa o faraó. E este diz: que idade tens? Jacó abençoa o faraó. A bênção certamente foi em nome de Javé, porque Jacó é monoteísta. E o Deus de Jacó é o Deus do seu pai Isaque, e é o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A bênção aqui não é uma tentativa de converter Faraó, que certamente era um pagão politeísta que adorava os deuses do Egito, mas é uma tradição oriental, segundo a qual uma pessoa provecta, uma pessoa idosa,
ela goza de muito prestígio. E diante da pessoa idosa, qualquer uma tem que manter esse respeito. Pelo menos naquele momento, aquela pessoa idosa goza de autoridade. E ele, portanto, se sente na obrigação de abençoar todos os presentes. Então é aquele imenso respeito, digamos assim, que decorre da sociabilidade, que decorre da, digamos assim, convenção para além de religião do mundo antigo, que uma pessoa muito idosa merece tremendo respeito, e ela tem o direito, talvez até o dever, de abençoar todo mundo. Muito bem, então, versículo 8. Versículo 9. Jacó respondeu-lhe: o número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os da minha vida, e não atingiriam o número dos que viveram meus pais durante a sua peregrinação. Respondendo à pergunta do faraó. Chama a atenção aqui, primeiro, que ele constate que curtos e maus foram os anos de sua vida. Por que maus? Sem dúvida alguma, ele foi abençoado por Deus. Vejam o número de filhos. Mas provavelmente, anos maus foram os anos sofridos da vida dele. Vamos recordar o sofrimento desse coitado, nosso patriarca. Desse coitado, teve que fugir para Padan Aram para não ser assassinado pelo seu irmão. Lembram? Lá, enfrentou, foi traído, foi enganado no episódio de Lia e de Raquel por Labão. Lembram disso? Trabalhou 7 anos para conquistar o amor da sua vida, tendo trabalhado antes 7 para conquistar quem ele pretendia conquistar, mas não conquistou, porque trabalhou 7 anos, pensava que ia conquistar Raquel. Quem acabou dormindo com ele na tenda, quem foi? Lia. Quando ele descobriu, ficou indignado. Labão tentou se justificar e disse: eu te darei a minha outra filha se você trabalhar mais 7 anos. 7 anos. Depois, a desconfiança, a rixa, talvez até a inveja, a rivalidade do seu sogro Labão. O episódio das listas dos rebanhos, das ovelhas, não é? E depois a fuga, ele partiu sem consultar, sem se despedir de Labão, a tensão do reencontro que acabou não redundando em guerra, e mais outros episódios profundamente constrangedores, e de fato faz sentido que ele diga: meus anos foram maus. E curtos por quê? Porque apesar de ter 130 anos, e mesmo sabendo que ele ainda vai viver 17, portanto vai morrer com 147 anos, vai viver menos que Abraão e vai viver menos que Isaac. Quem lembra? Para ganhar uma passagem nadando o Oceano Atlântico até a Terra Santa, quantos anos viveu Abraão? 175. Isaac, quantos anos viveu? Viveu mais do que o seu pai? 180 anos. Então, Jacó só vai viver 147. Bem menos que Abraão e muito bem menos que o seu pai Isaac. Versículo 10. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. Vejam, o resumo do encontro é muito sintético. Jacó não pediu nada, até porque tudo já tinha sido dado, não tinha mais nada que conceder. Provavelmente nesse momento Jacó já sabia do presente, do favor do faraó, mas José achou importante que o seu velho pai adentrasse no local para abençoar, tanto na entrada como na saída, o seu chefe, o faraó. Versículo 10, Jacó abençoa o faraó pela segunda vez. Abençoou no versículo 8, ao entrar. E abençoou no versículo 10. Um encontro muito breve, mas o destaque aqui é a resposta de Jacó no versículo 9, já comentada. Vamos ao versículo 11. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés,
como o tinha ordenado o faraó. Reparem que aqui já não se fala mais de Gesem, mas de terra de Ramsés. O curioso é que Ramsés, segundo, é o faraó do tempo de Moisés, 400 anos depois. Qual é a explicação que nós temos aqui? Quem redigiu o versículo 11, redigiu o versículo mais de 400 anos depois do episódio que estamos a narrar e a comentar. Ramsés nem existia. O faraó do tempo de José, não sabemos qual o seu nome, com certeza, existem hipóteses, mas terra de Ramsés. Então, essa cidade, Gesem, que se chamava Gesem no tempo de José, 430 anos depois, já se chamava Ramsés, em homenagem ao faraó do tempo de Moisés. Moisés, o Êxodo, 430 anos depois desse episódio. Vamos avante. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. É mais do que plausível, é mais do que esperado. Primeiro que o faraó havia prometido, depois José já havia prometido também que nada faltaria para eles, que eles só se preocupassem em vir embora. Aqui é o cuidado do filho que se torna arrimo de família, para usarmos uma expressão bem nossa, né? Um dos mais novos, o segundo mais novo, porque o mais novinho mesmo é Benjamim, mas José se torna o protetor de toda a família. E aqui já podemos vislumbrar uma felicidade imensa, originariamente. Os primeiros dias, talvez os primeiros meses foram de grande felicidade. Porém, o tempo avança. As águas passam por baixo da ponte. E aí vamos agora a sofrimento, dessa vez dentro do próprio Egito, versículo 13. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. Lembram do sonho do sonho de Faraó? José interpretou, pediu providências durante os 7 anos de abundância, vacas gordas, e armazenasse bastante alimento, etc. A seca, porém, a fome se tornou muito maior, muito mais violenta, vejam a expressão, do que o esperado. E agora não é somente Canaã, mas também o próprio Egito que passa por essa enorme, tremendíssima dificuldade. Bem, versículo 14. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Primeiro, José era era um administrador de primeira. Sabia poupar, sabia armazenar. Armazenar os silos, que foram feitos em várias cidades do Egito, lembram disso? Mas também dinheiro. Quem vinha de outras regiões, o dinheiro ele guardava. Vamos chamar uma espécie de tesouro nacional, uma espécie de casa da moeda, se é que se pode falar assim, ou um banco, sei lá o que é, dinheiro guardado para essa necessidade. A segunda coisa que eu pontuo no versículo 14, com o preço do trigo que compravam, vinha gente de Canaã. Reparem, seu pai e seus irmãos moravam em Canaã, mas isso não significa dizer que Canaã era toda deles. Eles moravam numa partezinha da terra. Hebrom, Canaã era ocupada ainda por muitos povos pagãos, e temos uma prova disso. Abraão não queria que Isaac se casasse com nenhuma cananeia, mandou buscar a esposa do seu filho, uma prima, lá longe. Jacó a mesma coisa, fugiu, é verdade, mas não casou com cananeia. Quem casou com cananeias foi quem? Para desgosto de Rebeca? Esaú. Casou com 2 canadenses, que causaram um sofrimento tremendo para a coitada, até o fim da vida. Bom, então,
os cananeus, não os hebreus. Lembram que os hebreus foram com dinheiro e José mandou devolver, e colocou nos sacos, etc., aquela história toda. Muito bem, não aceitou um tostão do que vieram comprar pela primeira vez, e não aceitou nenhum dinheiro da sua família. Portanto, Canaã é uma expressão que precisa ser bem entendida nesse sentido. É o que hoje é Israel, Palestina, mas os hebreus não são donos da terra ainda, só vão dominar a terra no tempo de Josué. Está claro? 460, ou 70, ou 80, ou 90 anos depois de José, é que a Terra Santa vai ser toda tomada com batalhas, 31 batalhas, por Josué. Muito bem, versículo 14 é isso. Vamos ao versículo 15. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. Então, parece que a passagem do versículo 14 para o versículo 15 permite-nos intuir que havia dinheiro, sem dúvida alguma, e esse dinheiro foi gasto, foi utilizado pelo próprio José. Se vocês me perguntarem se foi com beneficiamento de construção, de obra de irrigação, de comida, disso ou daquilo outro, certamente foi usado em benefício do povo, em benefício dos súditos de Faraó, de sorte que o dinheiro acabou. Então, no versículo 14 tem muito dinheiro, no versículo 15 não tem mais dinheiro. Por aí vocês tirem a situação dramática do Egito aqui. E aí agora são os próprios egípcios que procuram José pedindo pão. Eles pedem pão, mas não têm mais dinheiro. Vejam agora, coloquem-se por favor no lugar do povo faminto, mas coloquem-se também no lugar de José, que se José distribuir pão sem uma barganha, sem um retorno, dentro de pouco tempo o próprio povo vai sentir, porque o pão se come hoje, e se come amanhã, e se come depois, mas mais cedo ou mais tarde vai acabar, a despensa não vai. Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, não fez isso 24 horas por dia. Multiplicou uma vez, depois multiplicou 2 vezes, não multiplicou mais. Dá-lhes vós mesmos de comer, etc. Pois bem, dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. O recado é claro: não temos dinheiro e precisamos de pão. Então, se coloquem no lugar do povo, mas se coloquem no lugar de José, pensando em garantir melhores condições para o povo. O que é que ainda o povo tem que pode dar para ele, e que pode dar para o próprio povo, e que pode ser utilizado em favor do povo e do próprio Império Egípcio? Vamos à frente. Antes, um comentário no versículo 15. Dê uma olhada no versículo 15. Dê uma olhada. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito. Nós estamos aqui em qual ano de seca? Parece-me que estamos no 5º ano de seca, no 5º. Dê uma olhada em Gênesis 45, 6. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem amanho nem colheita. Deus enviou mediante de vós para que subsista, etc. Isso quando José se deu a conhecer por seus irmãos, correto? Lembrem-se que depois disso, eles voltam para Canaã. Somente muito tempo depois é que eles partem todos para o Egito. Depois que eles chegam no Egito, ainda tem muito dinheiro. Só quando o dinheiro acaba, é que os egípcios procuram. Então, é uma suposição. Estamos aqui, provavelmente, entre o 4º ou o 5º ano. Mas é uma sugestão, é uma opinião, tá certo? Quem tiver outra opinião, nós respeitamos imensamente. Bem, versículo 16. José respondeu: trazei vossos animais,
Se não tendes dinheiro, dar-vos-ei pão em troca. Alguém pode dizer oportunista, aproveitador. Agora lembre-se, pão é material perecível. Você come agora, acaba depois. Se você tiver uma reserva de carne para distribuir para o povo, quando não tiver mais pão, desculpe, isso me parece uma medida inteligente. Ele não deu de graça. Está claro? Porém, eu respeito quem quiser criticar enormemente o coitado do José, que não está aqui para se defender. Bem, mas é outra possibilidade também enxergar aí oportunismo. Eu, particularmente, não enxergo, porque me coloco no lugar dele, diante de uma fome violenta, diante de uma seca tremenda. Rebanho é carne, e é também sinônimo de leite, e é sinônimo também de lã, é sinônimo também de crias, de os machos cruzam com as fêmeas e nascem novos animais, que podem crescer e que podem dar carne, e que podem dar leite, e assim por diante. Bem, versículo 17. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos, de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. Então nós temos aqui um ano. Se é o quinto ou é o sexto, não sabemos. A seca continua. Já estamos para mais da metade, provavelmente, desse período terrível de 7 anos. E ele faz essa barganha. Muito bem. Uma maneira também, alguém pode analisar do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, o império está enriquecendo. O império está aumentando o seu patrimônio. Muito bem. Versículo 18. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: nós não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, e tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Aqui vejam, eles estão voluntariamente se oferecendo para serem escravos. Aqui eu suspendo o meu juízo e deixo ao julgamento de vocês se é moralmente permitido, aceitável, se é aprovado do ponto de vista moral, que um faraó transforme os seus súditos todos em escravos, aproveitando-se dessa situação desfavorável. Primeiro toma os animais e daqui a pouco vai tomar também as terras. Aqui eu suspendo o meu juízo, tenho o meu, obviamente, mas deixo que vocês emitam o juízo de vocês. Vejam que aqui, voluntariamente, eles estão pedindo para se tornarem escravos. Versículo 19. Por que perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes, para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. De novo, voluntariamente eles propuseram isso. É verdade que há determinadas coisas intrinsecamente más, que mesmo que alguém nos proponha que sejam feitas, mesmo que elas peçam, mesmo que elas queiram, não é lícito fazer com elas. Aqui, de novo, eu repito, deixo o julgamento para vocês. Atentos, porque aqui todo o Egito vai se tornar escravo de Faraó, exceto os hebreus. Dona Carmen, está gravando isso? Muito bem. Vejam a situação. Vejam o barril de pólvora que está sendo preparado e que vai explodir 30 anos depois da morte de José. Rixas, ressentimentos, hostilidades, etc. Nós que moramos na terra somos escravos, e esses hebreus têm terra, não pagam nada, criam animais, tudo vai bem para eles,
e ocupam a melhor parte do Egito. Isso é ou não é uma bomba? É uma bomba que está prestes a explodir. Muito bem. Versículo 20. José adquiriu assim, para o faraó, não para ele, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. Se alguém insistir, oportunista, malvado, perverso, opressor, eu respeito e aqui me abstenho de emitir o meu juízo, que tenho. Mas como eu estou aqui no papel do professor, deixo que cada aluno emita um juízo sobre essa astuta habilidade de José hebreu, que reduz os egípcios à escravidão de Faraó, enquanto que os hebreus estão livres. 30 anos depois, a situação vai se reverter. 30 anos depois de sua morte, evidentemente. Muito bem. Versículo 22. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. Lembrem-se do seguinte, adivinhem com quem José se casou? José se casou com a filha de um sacerdote. José, portanto, não pagava nada a ninguém. José era um dos privilegiados. Primeiro, porque primeiro-ministro? Evidentemente que ele tinha todas as regalias, está, digamos assim, acima do bem e do mal, porque ele, na prática, é quem manda no Egito. Vocês lembram qual o nome dessa menina? Qual o nome do sacerdote? Vamos ver. Gênesis 41, 45. O faraó chamou a José Tsafená Paneac e deu-lhe por mulher Asenet, filha de Putifar, sacerdote de On. Portanto, essa menina é da linhagem sacerdotal. Seu pai é sacerdote. Os sacerdotes não pagam absolutamente nada. Eles recebem uma ração determinada. O faraó é quem mantém os sacerdotes e suas famílias. Os sacerdotes, portanto, lembrem-se que no mundo antigo, extremamente religioso, os sacerdotes constituíam uma casta, uma categoria de pessoas bastante privilegiadas, porque eram aqueles que estavam diante do divino, que realizavam o culto, que ofereciam o sacrifício, e assim por diante. Muito bem, José é, então, do ponto de vista, dado que casou com a filha de um sacerdote, é da linhagem sacerdotal, porque é da família desse sacerdote Putifar. Versículo 23. José disse ao povo: eu vos comprei hoje, vós e vossas terras para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. Mas ele não tinha acabado de comprar as terras. Por que diz vossos campos? Já que os campos pertencem ao faraó. Outra habilidade dele. As terras são nossas, mas vocês vão cuidar da terra como se fosse de vocês. E aí vem outra habilidade. Dedicar 20% de tudo aquilo que eles vão produzir para o tesouro do faraó. Vamos a mais essa habilidade. E certamente nisso tudo José agradava imensamente ao faraó, que inteligentemente, e aqui o juízo moral é vocês vocês que fazem esse juízo moral, tomou tudo de todo mundo, menos dos sacerdotes e menos da sua família. Muito bem, versículo 24, agora outra ousadia inteligente de José. No tempo da colheita, dareis a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para o vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. O que ele vai fazer? Analisemos à luz do versículo 25. Leiam em silêncio o versículo 25. José
independente do juízo moral que vocês venham fazer, de uma inteligência tremenda. Ele vai tirar tudo de todo mundo e eles ainda vão agradecer a José. Não, é para rir mesmo. Tamanha ousadia, o rapaz era brilhante. Tomou tudo de todo mundo e eles ainda vão ficar felizes, porque vão trabalhar no que não pertence mais para eles. Por favor, eu vou dar semente para vocês. Eu já comprei a terra de vocês. Vocês são meus escravos. Então vão ser escravos, vão trabalhar no que era de vocês e não é mais. E 20% do que vocês colherem virá para o faraó. E as outras 4 partes vão servir para vocês, para o alimento de vocês. E os que moram com vocês. Salvou a vida deles, tirou tudo deles, e eles ainda vão ficar felicíssimos. Por favor, versículo 25. Eles responderam: tu nos salvaste a vida. Tenhamos graças aos olhos de meu Senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. De bom grado. Vejam, parece que tudo foi fruto de uma negociação, onde eles próprios primeiro pediram e depois concordaram, voluntariamente, e ainda se tornaram gratos a José. Impressionante. Versículo 26. Avancemos. José instituiu assim uma lei, que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual 1/5 parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Então foi a maneira habilidosa que José encontrou de se apropriar de tudo aquilo que pertencia ao povo. E o povo ainda de bom grado agradeceu. É óbvio que, vejam, deem uma olhada no versículo 23, parece, no versículo 23, que aqui a seca já está mais branda. Porque seca violenta, não adianta você semear, porque não vai nascer nada, não vai germinar nada. Então parece que aqui nós já estamos no 7º ano, a situação vai reverter-se, e José, o intérprete dos sonhos, vai encontrar nessa dificuldade do povo uma forma de fortalecer o império egípcio com toda a sua população escrava de bom grado. Versículo 25, escrava de bom grado. Versículo 27, vejam, o versículo 26 diz, uma lei que ainda hoje está em vigor. Ainda hoje? Provavelmente quando esse texto foi redigido, foi muito tempo depois, porque foi uma lei que perdurou muito tempo. Então, quando se diz até hoje, né? Até hoje. Então, na língua portuguesa, essa expressão remete a um fato bastante antigo, que ainda é comemorado, que ainda é recordado. Versículo 27. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Primeira coisa é que aqui a expressão Israel não se refere apenas a Jacó, mas à própria família, que ainda é pequena, não é uma nação, mas uma confederação de meninos, 12 meninos, com seus filhos e seus netos provavelmente. Muito bem, estabeleceu-se na terra de Gesem. Adquiriram, atenção, enquanto que os egípcios perderam, os hebreus adquiriram, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Comentário. Os filhos de Israel adquiriram propriedade, mas os egípcios não. Leia os versículos 19 a 20 em silêncio. Porque perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras. Versículo 20. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito. Então, Dona Carmen, mais um problema, mais uma causa de discórdia que não vai explodir agora, mas mais para frente. Isso vai dar um problema. O problema que nós já sabemos. E subiu um faraó que não conhecia José. Outra coisa
Então, estamos aqui diante de uma situação privilegiadíssima dos hebreus. O detalhe é que, por favor, no versículo 27, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Grandemente. No tempo de Moisés, sabem quantos quantos hebreus saíram do Egito em direção à terra prometida? Então, quando vocês assistirem aqueles filmes épicos, a passagem do Mar Vermelho, etc., aquela multidão de gente, faz sentido. Eram perto de 2 milhões de pessoas. Vamos à prova. Números, capítulo 1, versículo 46. 2 milhões de pessoas. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima. Atenção, de 20 anos para cima. Todos os que eram aptos para o serviço das armas somaram o total de 603.550. Muito bem. Agora coloquem os que não têm 20 anos de idade. Coloquem os adolescentes, coloquem os aborrecentes, coloquem as crianças, coloquem os jovens, coloquem os escravos e coloquem as mulheres. Temos ou não temos 2 milhões de pessoas? Talvez até mais, não é? Está claro? Está claro? Mas isso em 430 anos. Porque o livro dos Números narra o episódio do recenseamento, que foi o primeiro. Nunca foi feito um recenseamento no Egito, mas o primeiro recenseamento depois que o povo saiu. Muito bem. Versículo 28. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. Então ele ainda vai viver 17 anos no Egito, está claro? É claro que esse versículo não significa dizer que Jacó morreu aqui. Jacó só vai morrer na narrativa, no capítulo 50. O que provavelmente na teoria das fontes, aqui se trata de uma mão, e aquilo que está no capítulo 50 sobre a morte de Jacó foi outra mão. Mas aqui já se antecipa a quantidade de anos de Jacó. Versículo 29. E aproximando-se do seu termo os dias de Israel, chamou seu filho José e disse-lhe: se achei graça diante de teus olhos, mete, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Ele quer ser enterrado na gruta de Macpela, Hebron, Bersabeia, lembram? Onde viveu seu pai, seu avô Abraão, seu pai Isaac, atual Hebron, Betsabeia, não é muito distante uma cidade da outra, 20 e poucos quilômetros, hoje com asfalto bem menos. Lembram do gesto que Abraão pediu que o escravo que ele mandou a Padã Arã atrás de uma esposa para o seu filho? O escravo foi, Abraão já era idoso, ele pede para ele colocar a mão no meio das coxas de Abraão. Um gesto insólito para os tempos atuais, mas que naquele tempo significava muito, ou seja, a minha palavra está sendo empenhada dentro das suas entranhas. Colocar a mão debaixo da coxa de Abraão é uma forma de dizer: aquilo que eu estou dizendo, eu prometo, porque eu estou de certa forma comprometido contigo, como a minha mão está dentro do teu corpo. Nós comentamos isso, não foi? Quando falamos da decisão de Abraão, precisamente no capítulo 24, versículo 2, vamos dar uma olhada rapidamente. Gênesis 24, 2, de sua casa, que administrava todos os seus bens, mete tua mão debaixo de minha coxa, quero que jures pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. E ele promete. Muito bem, voltemos agora ao versículo 30. Quando eu me tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito, e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. E José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Bem, primeira pontuação no versículo
29. Na verdade, vamos ao versículo 29, que tem algo aqui importante. Se achei graça diante dos teus olhos. Jacó é a autoridade. Normalmente quem diz se achei graça aos teus olhos é a posição de um inferior. Mas por que o pai está dizendo isso para o filho? Porque o pai está se dirigindo a uma autoridade do Egito. Você agora, meu filho, você não vai prometer como filho, você vai prometer como grão-vizir do faraó. Aí você entende a mudança de impostação. Se achei graça aos teus olhos. É um favor que eu peço à maior autoridade do Egito depois do faraó. Muito bem. Ainda no versículo 29. Com toda bondade e fidelidade. Volte no versículo 29. Bondade e fidelidade. Ele não apela para a posição de pai, ordenando ao filho. Isto é o meu desejo. Mas aqui age de forma, digamos assim, até humilde, pedindo. Ele não tem obrigação de se deslocar do Egito, porque ele é autoridade no Egito, mas levar o corpo do velho pai para a gruta de Macpela, isso não é obrigação do grão-vizir do Egito, mas o grão-vizir do Egito é filho dele. Então ele apela aqui para a bondade, apela aqui para a fidelidade. Fidelidade, aquilo que ele vai prometer ao pai. Por isso o pai vai exigir que ele jure, porque ele jurando, ele se compromete. Isto é, você prometeu, agora seja fiel àquilo que você prometeu. Por isso aparece a palavra fidelidade. Ele vai exigir o juramento do filho. Versículo 30. Versículo 30. Quando eu me tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. Qual é o túmulo onde estão enterrados os restos mortais dos antepassados? Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, a gruta, a caverna de Macpela. Muito bem. É o lugar do sepultamento. Gênesis capítulo 50, versículo 12. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Hebron, o Iteu, de fonte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Mas nós sabemos que José, os restos mortais de José, que serão levados por Moisés, não ficarão na gruta de Macpela. Quem sabe dizer onde ficarão? Ficarão em Siquém. Lembram de Dina? Do estupro? Lembram onde eles moraram assim que chegaram de Padã Arã? Josué 24:32. Sepultaram também em Siquém os ossos de José que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emó, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Está claro? Por isso que Sicar, que é hoje Nábulos, que é uma cidade importante da Palestina, não é, da autoridade palestina, dos territórios palestinos, ela é nada mais, nada menos que a capital da autoridade palestina. E lá tem o túmulo de José. Quem trouxe do Egito para... É óbvio que a resposta está em Êxodo 13:19. Êxodo 13:19, José vai ser sepultado no Egito, mas na hora de o povo partir, o corpo vai ser exumado e os restos mortais vão ser tirados. Êxodo capítulo 13, versículo 19, Moisés, todos juntos. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Os restos mortais do pai já foram antes, para a gruta de Macpela. José, que não sabia quando o povo partiria, e viria a partir somente 430 anos depois, levem os meus ossos. E Moisés levou. Só que não sepultou em Hebron, sepultou em Siquém. E José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira da cama.
Prostrou-se não para morrer. Ele ainda vai viver 17 anos. A morte de Jacó vai ser narrada somente no capítulo 50. Terminamos assim, com a graça de Deus. Estamos avançando bem. O nosso próximo encontro, capítulo 48, que vai ser um capítulo pequeno. E já estamos caminhando para o epílogo dessa aventura de quase 3 anos de estudo, o maravilhoso livro do Gênesis.